Evangelho segundo escreveu São Juan, capítulo 20, capítulo 20, versículos 6 e 7 apenas. versículos 6 e 7 apenas. Diz a palavra do Senhor: diz a palavra do Senhor do Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu São Juan, capítulo 20, capítulo 20, versículos 6 e 7. versículos 6 e 7. Chegou, pois, Simão Pedro, luego llegó Simón Pedro. o pastor vai ler para vocês. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrolado en un lugar aparte. Diga, num lugar à parte. Abre, en un lugar aparte. Mais uma vez, num lugar à parte. En un lugar, una vez más, en un lugar. Amém? Amém. Podem se assentar. Tome seu assento. Eu quero falar com vocês nessa noite. Quero compartilhar com a igreja Eu quero falar com você nessa noite. Eu quero compartilhar com a igreja nessa noite sobre o tema dessa mensagem. sobre o tema dessa mensagem. Então, eu quero dizer para vocês assim: Então, sim, eu quero falar a você assim: buscando e achando a presença de Jesus. buscando e encontrando a presença de Jesus. Quem quer buscar a presença de Jesus? Quem quer buscar a presença Quem dele? quer encontrar a presença de Jesus? Aleluia. Eu também quero. Eu também quero. Vamos falar um pouco sobre a vida de Pedro, então. Vamos falar um momento sobre a vida de Pedro. Dos primeiros apóstolos, por que não dizer o primeiro? Dos primeiros, sino que não dizer o primeiro apóstolo. O primeiro chamado. O primeiro chamado. E o primeiro escolhido. E o primeiro elegido. Quem quer escolhido? Quem quer ser escolhido? Quem quer ser elegido? Quem quer ser elegido? Aleluia. Aleluia. Nós temos que ser não só chamados, mas também escolhidos. Não podemos ser somente chamados, sino que temos que ser também elegidos. Ontem eu vi alguém ler aqui a palavra do Senhor. Ayer miré a alguém leyendo a palavra de E a palavra dizia assim: E a palavra dizia assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo que dizia Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Sabe, irmãos, fazer a vontade do Pai, Sabe, irmãos, fazer a vontade do Padre às vezes dói, às vezes dói, às vezes nos machuca, às vezes nos lastima, às vezes não é o que queremos fazer. às vezes não é o que queremos fazer. Lembra de Jesus? Se acorda de Jesus Quando estava para ser crucificado, quando estava para ser crucificado? ele disse: Pai, Ele disse: Padre, se for possível, se fuera possível, passa de mim este cálice. passa de mim este vaso. Vírgula. Aí entra uma vírgula. Aí uma vírgula. Mas todavia, Todavia, faça-se a sua vontade. que se cumpra a sua. Quem pode dizer assim? Para Deus fazer a sua vontade na sua Quem pode vida. dizer nesse momento: Deus, haga a sua Senhor, vontade em minha vida. faça a sua vontade na minha vida. Senhor, haga a sua vontade em minha vida. Quantos não podem falar assim? Pedro, ele foi um dos primeiros a ver milagres de Jesus. Este foi dos primeiros a ver milagros de Jesus. Dentro da sua própria parentela. Dentro de sua própria parentela. Pedro visualizou o milagre na vida da sua sogra. Pedro vislumbrou o milagre na vida de sua suegra. Pedro presenciou o milagre da transformação da água em vinho nas bodas Pedro ali. presenciou a transformação de água em vinho em las bodas de Caná. Em Caná da Galileia. Sabe? Mas eu vejo em Pedro Pero eu miro Pedro, um homem que tinha um temperamento às vezes arrogante, homem que às vezes tinha temperamento arrogante, porém era escolhido
escolhido do Senhor. porém era elegido del Señor. O que é que eu entendo com isso? ¿Yo qué entiendo yo con eso? Nós não somos perfeitos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Somos humanos, Somos humanos, cheios de falhas, cheios de fallas, cheios de fraquezas. cheios de fraquezas. Mas temos que procurar agradar o Senhor e fazer a sua vontade. Amém? Entenderam? Sim, entenderam. Sabe, irmãos, eu vejo em Pedro Eu miro a Pedro, um homem que se achava às vezes autossuficiente. homem que às vezes se achava espetacular. Ele chega em Jesus Ele liga a Jesus, e diz assim para Jesus: ele habla. agora eu vou conjecturar. Ahora yo voy a hacer A Bíblia me dá esse direito. La Biblia me permite eso. Eu imagino que ele chega para Jesus dizendo assim, Yo pensando: pienso que ele llegó a Jesús y dijo así, pensando, agora eu vou abafar. ahora yo voy a ser espectacular. Agora eu vou pegar Jesus. Yo voy a ser raro, voy a Eita, dejar que Jesús. agora eu faço e aconteça. Ahora voy a hacer una trampa y ella va a caer. Jesus, Jesús, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? E ele mesmo já responde. Y ella mismo responde. Jesus vai achar que eu sou o cara. Ella va a pensar que yo soy especial. Até 7, Jesus. Até quantas vezes devo perdoar? Ele deu a resposta. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Ele mesmo dá a Y resposta. ella mismo responde la respuesta. Até 7. Hasta 7 veces. Jesus olha para Pedro agora. Jesús mira a Pedro ahora Pedro, y dijo, Pedro, eu não te digo que até 7, yo no hablo que hasta 7. mas até 70 vezes 7, Pedro. Pedro, Perdona teu irmão, Pedro. perdona a su hermano Pedro. Oh, aleluia. Eu acho impossível Yo creo imposible que alguém faça mal para nós. que alguien pueda hacer mal a nosotros 70 vezes 7 70 veces durante toda uma vida. durante toda una vida. A mesma pessoa. La misma persona. Porém, se ainda assim acontecer, Porém, se ainda assim passar, temos que perdoá-la tenemos que perdonar todas as vezes todas las veces e também amá-la. y también amar. Amém? Amén. Pedro Pedro teve grandes revelações do céu. teve grandes revelaciones del cielo. O próprio Deus revela para Y Pedro. el propio Dios revela a Pedro Quando Jesus pergunta: cuando Jesús pregunta, quem dizem os homens que sou? ¿quién dice a los hombres que yo soy? Uns disseram para ele: uns dizem que tu és João Batista, Porque los hombres dijeron, unos dicen que usted es Juan Bautista outros dizem que tu és Elias, y otros dijeron que usted es Elías outros dizem que tu és dos profetas. y otros dicen que usted era uno de los profetas. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: ei, Pero Jesús mira a sus discípulos y ¿Y habla, vos? ¿y vos? quem dizem? ¿Qué dijo Que dizes que yo soy? que eu sou? Pedro agora revelado Pedro ahora tiene una por revelación Deus, por el propio oh, Dios. uma Aleluya. grande revelação. Naquela hora ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluya. Oh, aleluia, meu Deus! Oh, aleluia! Mas eu estou mostrando para vocês os contrastes na vida de um homem. Pero estoy mostrando a usted las variaciones que hay en la vida de un hombre. Porque às vezes acontece conosco também. Porque a veces pasa con nosotros también. Às vezes estamos a vida inteira dentro da casa do Senhor, A veces estamos bien acá dentro de la casa del Señor, mas ainda não somos convencidos. pero ainda no somos Sim, convencidos. porque o Espírito Santo convence o Porque el homem. Espíritu Santo que convence al hombre. E também não somos convertidos. Y tampoco somos convertidos. Mas isso quer dizer que Jesus não nos ama? Pero eso no quiere decir que Jesús no nos ama. Não. No. Ainda assim, Jesus me ama. Ainda así, Jesús Cristo nos ama. Ainda assim, Ainda así, Jesus te ama e Jesus não abre mão te da ama. tua vida. Él no va a abrir mano de Glorifique tu o nome vida. dele. Glorifica su Exalte ao nombre. Senhor. Exalta su E nombre. Ele é amor. Porque Él es amor. Aleluia. Aleluia. Logo em seguida,
logo em seguida, Pedro se deixa ser usado pelo maligno. Pedro se permite ser usado por el O diablo. maligno fala através da boca de Pedro. El diablo habla por su boca. Quando queria impedir o plano de Deus Cuando que tentou impedir el plan de Dios nas nossas vidas. nas nuestras vidas. Porque o inimigo sabia Porque el enemigo sabía que se Jesus não fosse pregado naquela que si cruz, Jesús no fuera pregado en la cruz, hoje, hoy, dia 4 do mês de maio do ano de 2013. Hoje é dia 4? sí, Dia 5, perdão. Nós não estaríamos aqui. nosotros no estaríamos aquí. Ele sabia Él que sabía se Jesus não fosse crucificado, que Jesús no había se morrido, Jesus não ressuscitasse, que Jesús no había nós não resucitado. teríamos direito à salvação. Nosotros no teníamos Porque estávamos derecho a la todos salvación. mortos no pecado. Estaríamos todos muertos por el Mas pecado. Jesus veio para que nós tenhamos vida Pero e Jesús vida em vino para que abundância. tengamos vida y amor en sí. Então ele fala para Jesus, Entonces él habla a quando Jesús. Jesus começa a dizer do seu sofrimento, Cuando Jesús empieza a hablar de su sufrimiento, da sua crucificação, de su crucificación, Pedro diz: não, Senhor, y él dijo, no, Señor, isso não vai acontecer contigo, esto no va a pasar nem que contigo. eu tenha que morrer contigo, Nem que yo tenga que isso não vai morir. acontecer. Eso no va a pasar. Jesus agora olha e diz: para trás de mim, Satanás, Jesús lo mira ahora y habla para atrás. porque não compreende as coisas do alto, Porque usted no comprende las cosas del mas tem a cielo, visão dos homens. pero sí el pensamiento de los hombres. Queridos, Pedro era falho, Pedro era falso, mas escolhido. pero elegido. Começa a perguntar Empieza a para preguntar você mesmo: a usted mismo, eu sou chamado? yo soy llamado, Ou também sou escolhido? yo también soy, Eu sou chamado, yo soy llamado, mas quero ser escolhido. mas quiero ser elegido. Não pergunte para mim, No pregunte para não responda para mim, no responda para pergunte para você mesmo pregunte a usted e mismo responda para Jesus. y responda para Jesús. Há pessoas Hay que personas pensam que porque são chamados, que pensam que porque são llamados, são também já escolhidos. são também já elegidos. Então estão dentro da casa do Senhor, Então estão lá dentro da casa del Senhor, servindo de problema, servindo de atrapalho na vida dos servindo outros, de empecilho, servindo de problema na vida de outros, disseminando contendas, disseminando chumerio, falando mal da vida do irmão, hablando da vida do irmão, tocando nos ungidos do Senhor. tocando en los ungidos de Deus. Isso não é ser escolhido. Isso não é ser elegido. Ser escolhido é fazer a vontade de Deus, Ser elegido é fazer a vontade de Deus, ainda que doa. ainda que lastime. Sabe, irmão, Sabe, se irmão? você olha para o teu irmão Se você mira a seu irmão e acha que ele tem falhas, e pensa que ele tem falhas, você tem muito mais. você tem muito mais. Eu tenho muito mais. Eu tenho muito. A minha obrigação, sabe qual é? Minha função, minha obrigação é É orar pelo meu orar irmão. por ele, Orar por ele. orar por ele, Abraçar o meu irmão. agarrá-lo aí, Amar o meu irmão. amar a minha vida. Aí sim, Aí sim, através da minha vida, através da minha vida, através do meu testemunho, através de meu testemunho, sendo usado como canal de bênção, sendo um canal de bendição, Deus mudará a vida do irmão. Deus mudará a vida dele. Seja canal de bênção. Seja canal de Não bendição, queira ser pedra de tropeço. não seja pedra de tropeço. Deus mudou totalmente o rumo da mensagem. Deus mudou, cambiou totalmente o que tinha. Às vezes não entendemos os propósitos Às de vezes Deus. não entendemos o propósito de Eu Deus. estava com tudo preparado, Eu tinha toda a cá preparada, mas Deus está falando dessa forma. mas Deus está falando dessa maneira. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus sabe o que o seu povo precisa. Deus sabe que se puede. Eu não sei. Eu não sei. Deus te conhece Deus lo conoce desde o ventre da tua mãe. desde o vientre de tu madre. Jesus te Jesus conhece. lo conoce. Jesus sabe o teu nome, Jesus sabe sabe o teu endereço, su o direção, teu tipo sanguíneo. o sangue que tiene. Jesus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Hasta el pelo que está en su cabeza, Él lo tiene contado. Quanto mais do que você precisa, querido. Da más lo que necesita. Há pessoas desistindo muito fácil, Hay personas que se desisten muy fácil, mas ei, mas hey, para Deus para Dios nada é impossível. nadie es imposible. Louvado seja o nome do Louvado Senhor. sea el nombre del Señor. Sabe, irmãos,
Sabe, hermanos, Pedro caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre as águas, olhando para Jesus. mirando a Jesus. Enquanto estava olhando para Jesus, Enquanto mirava a Jesus, enquanto ele olhava para o foco, enquanto tinha sufoco, assim como foi falado ontem sobre aquele copo com água que a irmã levava, assim como foi hablado na história do vaso de água que lá hoje ele lembrava que na vida de Pedro foi parecido. Pedro também passou por isso, Ele caminhou sobre as águas, caminhou sobre as águas, olhando para Jesus. mirando a Jesus. Enquanto ele estava olhando, Enquanto mirava, enquanto não tirava os olhos do foco, enquanto não sacava seus olhos de Jesus, ia tudo bem. todo passava bem. Mas depois que Pedro vira para o lado, Pero quando mirou ao lado, começa a olhar para o vento, começa a mirar o vento, começa a olhar para a tempestade, mirou a tempestade, começa a olhar para os problemas da vida, mirou os problemas que Pedro tinha. agora começa a naufragar, Pedro agora começa a afundar. começa a afundar. Mas ainda bem que ele lembrou de clamar por Jesus. Pero nesse Jesus, momento clamou a Jesus Cristo. socorre-me, Jesus. Ajuda-me, Senhor. Oh, aleluia. Jesus deu a mão para E Jesus ele. lhe deu a mano. Quando nós precisamos, Quando nós Jesus está necessitamos, disposto a nos Jesus ajudar. está disposto a nos Eu não ajudar. conheço a tua causa, Eu não sei qual é a sua não situação. conheço a tua luta, Não sei qual sua não luta. conheço os teus problemas, mas Jesus sabe, minha querida. Creia nele. Creia nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega seus caminhos a Ele. Confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. E tudo mais Ele hará. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja seu nome. Pedro Pedro chega na ceia com Jesus e os demais discípulos. chega à cena com Jesus e seus discípulos. E criado naquela época, Criado nessa um época, servo um siervo que lavava os pés das pessoas. que lavava os pés das pessoas. Esse serviço ele era entregue. Essa função era O entregue pior escravo, para o pior escravo, para o escravo mais pequeno. para o siervo mais chico que tinha essa casa. Mais uma vez eu vou conjecturar. Pero mais uma vez eu vou fazer algo agora. Lembrando que Pedro entra naquela sala, Quando Pedro entra nessa sala, empurra aquela porta, empurra a porque ele porta, sempre queria ser um dos primeiros. porque ele sempre queria ser um dos Quem sabe ele falou para Jesus: Quem sabe falou a Jesus: quem é que vai lavar os nossos pés? Quem vai lavar meu pé? Cadê o escravo? Onde está o siervo? Cadê o servo? Onde está o escravo? Mais uma vez, Uma vez mais, Jesus dá uma grande lição para Jesus dá Pedro. uma lição muito grande. Oh, para Pedro. aleluia! Eu estou sentindo a presença do Senhor Eu aqui. sinto a presença de Jesus. Jesus está neste lugar, Jesus está querido. nesse lugar. Algo diferente vai acontecer Algo aqui distinto hoje. vai passar Você aqui. crê? Quantos lo creem? Então começa a tomar Então posse. empiece a Começa a tomar posse. Começa a tomar posse. Aleluia. Aleluia. Jesus está mudando vidas neste Jesus vai lugar. cambiar vidas nesse lugar. Jesus toma aquela toalha e se cinge. E agora se assenta E agora se acerta e vai lavar os pés dos e discípulos. começa a lavar os pés por um. de seus discípulos a um. O que é que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Quem quer ser grande, Quem quer ser grande seja pequeno. tem que ser chico. Quem quer ser servido, Quem quer ser servido que sirva primeiro. tem que aprender. Porque Jesus disse: Porque Jesus disse: eu não vim para ser Eu não servido, vim para ser mas vim servido, para servir. sino para Oh, servir. aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro, Pedro, arranca sua espada da bainha. Puxa sua espada da bainha. saca a tua espada da bainha. Um temperamento completamente sanguíneo. Está todo enojado E queria cortar a orelha de Malco. e saca a orelha do mal. Quando Jesus Quando Jesus foi preso ali. foi preso, Mais uma vez Jesus ensina: uma vez mais, Jesus nos ensinou: Pedro, Pedro, temos que amar. não se enoje. O amor é mais. O amor é mais forte. Eu sou o amor, Eu Pedro. sou o amor, Pedro. Jesus pega aquela orelha Jesus lhe agarra a e orelha restitui no lugar. e repõe ela no lugar. Jesus Jesus é amor. é amor. Amém. Amém. Pedro é avisado.
Pedro é avisado que ia negar Jesus. que iba a negar a Jesus. Mais uma vez ele não crê que assim agiria. Pero una vez más ele não cree. Mas Jesus afirma para ele: Pero Jesús hace una afirmación. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, antes que el gallo alabe 2 vezes, 3 vezes me negará, Pedro. 3 vezes me negará. E Pedro nega Jesus. E por 3 vezes Pedro negou Jesus. Eu creio que a partir desta hora, Eu penso que a partir desse momento, Pedro começa a se converter. essa é a conversão de Pedro. Porque a Bíblia diz que ele chorou muito. Porque a Bíblia fala que ele chorou demasiado. Quem sabe ele fez uma retrospectiva da sua vida. Quem sabe a pessoa repensar sua vida. Quem sabe ele pensou: até aqui eu vivei da minha forma, eu vivi da minha forma. Pensou, hasta agora eu vivi assim. Até aqui eu vivi com minhas próprias forças. Até acá eu vim com minhas próprias forças. Não, mas a partir de hoje. A partir de agora. A partir deste momento. Eu entendo que Jesus vai morrer por mim. Eu entendo que Ele vai morrer por mim. Eu entendo que eu não posso mais agir da minha própria vontade. Eu não posso mais agir com minha temperamento. Eu entendo que eu preciso agir conforme a vontade de Jesus. Eu entendo que agora eu necessito viver conforme a vontade de Cristo. Porque eu entendo que eu sou um escolhido. Aleluia. Eu sou elegido. Quem é o escolhido do Senhor nessa noite? Elegido do Senhor nessa noite. Levanta sua mão. Levanta sua mão da hora. Você que é elegido do Senhor, levanta sua mão da hora. E peça a presença de Deus. Você sentiu a presença de Deus. Sinta a presença de Jesus sobre a sua vida. Sinta a presença de Cristo sobre a sua vida. Deixe que Jesus lhe toque. Deixe que a Shekinah de Cristo venha sobre você nesse momento. Receba nesse momento. Ainda hoje, queridos, Jesus procura alguém. Jesus vai sanar alguém. Para velar com Ele. Para velar com Ele. Para vigiar com Ele. Para vigiar com Ele. Nem que seja por 1 hora. Nem que seja por 1 hora. Aleluia. Aleluia. Você se habilita? Quem se habilita? Aleluia. Você deve estar perguntando: essa mulher não está pregando nada a ver com o que ela deu. Esta mulher está predicando algo que não tem nada a ver com o que Você ela tem um pouquinho mais de paciência para me ouvir? Eu pido que tenha um pouquinho mais de paciência. Quero falar com vocês agora sobre o lenço. Eu quero falar sobre o lenço que Pedro achou. Que Pedro encontrou. Eu quero falar com vocês agora. Eu quero falar com você agora. Sobre o lenço que nós temos que encontrar. Sobre o lenço que temos que encontrar. Precisamos encontrar esse lenço. Necessitamos encontrar isso. Eu preciso encontrar esse lenço. Eu necessito encontrar isso. Diz a palavra do Senhor. Habla a palavra do Senhor. Que Pedro, quando as Marias, juntas com Salomé chegam, contam que Jesus ressuscitou. E hablam que Jesus ressuscitou. Ele corre junto com o discípulo amado. Ele vai com o discípulo amado. Creio que era João, né, pastor? E a Bíblia diz que João chega na frente. E a Bíblia fala que João chegou primeiro. Ansioso. Afadigado. Mas Deus não age na nossa ansiedade. Pero Deus não age em nossa ansiedade. A palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz. Descansa no Senhor. Descansa. E Ele concederá o que deseja ao teu. E Ele concederá o que deseja tu coração. A Bíblia diz que Pedro vem logo atrás. A Bíblia fala que Pedro veio logo atrás. E Pedro entra no sepulcro. E Pedro entra no túmulo. E João havia visto só os lençóis. E Juan havia mirado solamente os panos. Mas Pedro, além de encontrar os lençóis, Pero Pedro, além de tocar nos panos, ele encontrou o lenço. Ele encontrou o pano enrolado no lugar à parte. Sabe, queridos? Na cultura hebraica, um lenço tem a ver com o Senhor e o servo. Tem a ver com o Senhor e o servo. Na cultura hebraica, quando o Senhor se assentava à mesa, estava tudo preparado. E o lenço ali. E um pano assim, ao lado dos pratos. Ao lado dos pratos. Quando o Senhor terminava a refeição, então ele limpava o bigode. Então ele limpava sua barba.
limpava a ponta dos dedos, la punta de los dedos, amassava o lenço, hacía así con el paño e jogava do lado do prato. Ele tirava do lado do prato. Ele estava dando um recado para o seu servo. Ele estava enviando uma informação a seu servo. Eu já terminei minha refeição. Já terminei minha comida. Mas quando aquele senhor se levantava no meio da refeição, se levantava em meio à refeição, enrolava o lenço cuidadosamente, enrolava o pano assim, e colocava no lugar à parte. E ponia num lugar à parte. Aquele senhor estava dizendo para o seu servo: esse senhor estava falando ao seu servo: eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Quem está entendendo nesta noite que Jesus voltará para nos buscar? Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus vai volver para sacar. Porque ele deixou aquele lenço. Porque deixou o pano em forma de carta. Em forma de uma carta. Ele conhecia muito bem. Porque conhecia muito bem a tradição hebraica. A tradição hebraica. Então ele disse para os seus discípulos. Então ele estava dizendo para os seus discípulos. Está dizendo para nós hoje. Estão dizendo para nós hoje. Ache o lenço. Encontre o pano. Procure o lenço. Procure o lenço. Ache o lenço. Encontre isso. Tome posse do lenço. Tome posse disso. Esse lenço da nossa vida. Porque isso é nossa vida. Significa a presença de Jesus. Significa a presença de Cristo. A unção de Jesus. A unção de Jesus. O milagre de Jesus. O milagre de Jesus. A libertação que vem através de Jesus. A liberação que vem através de Jesus. A salvação da nossa família. A salvação de nossa família. Por isso, meus queridos, por isso, meus irmãos, encontre o lenço. Encontre isso. Amém? Amém. Você pode se colocar de pé. Você pode poner separado. Porque eu preciso fazer uma ilustração para te mostrar. Porque eu necessito ilustrar algo. Quando nós encontramos o lenço. Quando nós encontramos isso. Quando Deus derrama na vida do crente. Quando Deus derrama na vida do crente. Aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que é lavado e remido por el sangue do Cordeiro. Aquele que levanta a mão e aceita Jesus. Aquele que levanta a mão e aceita Cristo. Aquele que renova o compromisso com o Aquele que hace um renovo de compromisso com Cristo. Aquele que se reconcilia com Ele. O que se reconcilia com Ele. Olha o que porque Mire o que passa. Porque encontra o lenço. Porque ele encontra isso. Quero pedir ajuda para o Stanley, por favor, Stanley. Eu quero pedir ajuda a Stanley. Stanley vai segurar essa bandeja. E o pastor, por favor, me ajude. Stanley vai estar agarrando essa bandeja. Essa taça, ela simboliza o cristão. Simboliza nós, os cristianos. Que lavou suas vestes. Que limpiou suas vestes. No sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor. Então, quando estamos na presença do Senhor. Nós chegamos assim. Chegamos assim. Totalmente vazios. Totalmente vazios. Mas Deus. Pero Deus. Na sua infinita misericórdia. Em sua infinita misericórdia. E sabedoria. Com a sua própria mão. Com sua própria mão. Porque Deus tem o controle de tudo na tua vida. Tem o controle de todo em sua vida. Então ele agora começa a derramar. Então agora ele começa a derramar em sua vida. À medida que essa taça for enchendo, pode glorificar o nome do Senhor. E à medida que essa taça for chegando, pode glorificar a Deus. Porque acontece assim na tua vida. Porque assim vai passar em sua vida. Deus vai enchendo o vaso. Deus vai llenar o vaso. O vaso vai se enchendo da unção do Senhor. Vai llenar da unção do Senhor. E não há nada que impeça Deus de agir na tua vida. Não há nada que impeça os milagres de Deus na tua vida. Nem que o inferno inteiro se levante. Deus continua derramando. Até a taça transbordar. Mesmo que a taça transborde. Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Porque nesse momento Ele está llenando sua vida. Está fazendo milagres na vida de pessoas que estão cá. Aleluia, aleluia. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Na vida do crente. Na vida do crente. Amém. Amém. Olhe só um pouquinho para mim. Mire para mim. Eu quero fechar essa mensagem. Eu vou encerrar agora. Te contando uma história. Te contando uma história. De um homem chamado Eric Leary. De um homem chamado Eric Leary. Às vezes.
Às vezes nós só queremos fazer a vontade do Senhor nosotros queremos hacer la voluntad quando está tudo bem, quando está todo quando o bien, celeiro está cheio, quando el celeiro está quando a lleno, nossa conta bancária está no verde. quando nossa conta Não, queridos. Não, querido. Temos que fazer a vontade do Senhor Temos que fazer a vontade de Deus em todo tempo, em todo momento, ainda que doa. ainda que doer. Eric Liri Eric e sua Lee esposa e sua esposa deixam seu país de origem deixam o seu país de origem e dão 50 anos da sua vida pelo Evangelho na China. e dão 50 anos de sua vida por el evangelho em China. No final das suas carreiras, E no final de sua vida, Eric Liri Eric Lee foi acometido de uma febre chamada febre tifoide recebeu uma enfermidade que se chamava febre tifoide e um tumor no cérebro. e tumor em seu cérebro. Então eles resolvem voltar para o seu país de origem. Então resolve voltar a seu país E eles voltam de navio e voltam de navio na terceira classe, na terceira classe, porque não tinham mais porque não posses. tinham mais plata. Quando chegam próximo do porto, Quando chegam cerca do porto, havia muitos confetes, balões. havia uma fiesta, muitos globos, E ele diz assim para sua esposa: e ele habla a sua esposa. deve haver muita gente nos esperando. Deve haver muita gente nos esperando. Mas quando descem do Mas quando navio, desce do navio, não havia mais ninguém. não havia nadie. Então eles vão para a sua casa, Então vão para sua casa, carcomida pelo tempo, é destruída por el tempo, depois de 50 anos. depois de 50 anos. Então a sua mulher vai para a pia lavar E louça. sua mulher vai para limpar um prato. E ele começa a se revoltar. E ele começa a se irar. E Eric Liri agora diz para sua esposa: E agora ele vira e saca e habla a sua senhora: mulher, eu vou sair, mulher, eu vou sair vou dar uma volta. e vou dar uma volta. Pergunta aí para Jesus, Pergunta aí para Jesus. pergunta para Deus, Pergunta a Deus se é isso que nós recebemos. se é isso que nós merecemos. Depois de 50 anos dando a vida pelo Depois de Evangelho. 50 anos dando a vida a Deus. Pergunta se é isso que nós merecemos ao voltar para Pergunta casa. se é isso que nos espera volver para casa. Então ele sai, bate a porta Então ele sai e bate na porta e anda por muito tempo, e anda por muito tempo desnorteado desnorteado e sem rumo, e sem direção. sem direção. Anda muito Camina muito e volta para casa. e volve para casa. Então ele diz para sua esposa: Então ele abre a sua tu esposa. falou com Deus. Você falou com Deus De costa ela estava, de costa ela ficou. e ela estava assim de pala e de pala se quedou. Então ela disse: eu falei. Então ela habla, eu falei. Ele te respondeu? E ele pergunta, e ele lhe respondeu. Ela disse: respondeu. E ela diz sim. Aí então ela se vira e olha dentro dos olhos de Aí ela Eric. se vira e mira dentro de seus olhos. Sabe o que ele me respondeu? Sabe o que ele me disse? Ele manda te dizer Ele manda lhe dizer que nós ainda não chegamos em casa. porque nós ainda não estamos em casa. Nós ainda não estamos em casa, querido. Nós ainda não volvemos A a nossa nossa morada casa. não é aqui. Porque nossa casa não é A essa. nossa morada se chama Jerusalém Nossa morada se Celestial. chama Jerusalém Celestial. Portanto, se Jesus quiser entregar a tua bênção hoje, Então, se Jesus está entregando em sua mão hoje, nada vai impedir, nada vai porque impedir. Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porém, se tu não receber, Porém, se tu não receber, glorifica o nome dele do mesmo jeito, glorifica seu nome da porque Ele mesma maneira. continua sendo Deus. Porque Ele sigue sendo Deus. A sua presença é soberana. Sua presença é soberana. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Portanto, eu quero perguntar: Por isso, onde estão as pessoas para fazer um compromisso com Ele as hoje? pessoas que querem fazer um compromisso com Ele? Onde está você que quer aceitar Jesus? Onde está você que quer aceitar a Cristo hoje? Onde está você que quer reconciliar com Ele? Onde está O você? Espírito Santo de Deus não se engana. Que quer se reconciliar com Ele, porque o Nossa, Espírito de Deus não se engana. O Senhor me mostra que há pessoas aqui. Nesse momento agora, Deus me mostra que há pessoas acá. Eu não os conheço, Eu não conosco, mas Ele conhece. mas Ele sabe. Ele quer fazer um milagre. E Ele quer fazer um milagre. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer cambiar a tua história, quer cambiar sua a tua história. situação. Quer cambiar sua Sabe, situação. queridos, Queridos, há pessoas aqui há pessoas acá que Jesus quer dar um giro de 360 graus. que Jesus quer dar
Um giro de 360 graus. Na tua vida. Em tua vida. Para melhor. Para melhor. Onde está você? Pode vir. Pode vir. Onde está você? Queremos orar por você. Nós queremos orar por sua vida. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não fique olhando para o teu irmão, não. Porque quem morreu por você foi Jesus. Porque quem morreu por você. Aplaude Jesus. Seja prática ele. Aplaude. Oh, aleluia. Há alguém mais que quer aceitar a Jesus nessa noite? Há mais pessoas. Alguém mais que quer entregar seus caminhos a Cristo? Eu não vou te apontar. Alguém mais que quer aceitar? Mas eu sei que há mais pessoas. Vem, querido. Aproveita a oportunidade. Se arreglar com Jesus Cristo. Vem. Aceita o compromisso com Jesus está de braços abertos. Jesus está de braços abertos. E Ele é amor. Aleluia. Há mais pessoas. Há mais pessoas. Então, irmãos. O pastor vai fazer a oração com eles de reconciliação. Eu sei que ainda há mais pessoas. Quando ele começar a orar, você ainda tem a oportunidade. Pode vir, querido. Jesus quer te abraçar. Eu não vim pregar placa de igreja. Eu vim pregar Jesus que morreu na cruz. Oh, aleluia. Igreja, fique em espírito de oração. Esse momento é um momento de batalha, sabe? Mas enquanto o inimigo das nossas almas não está querendo que pessoas aceitem a Jesus, há uma grande festa no céu agora. Por causa deles. Aleluia. Aquele que o pastor. Aleluia. Vem, querido. Jesus me mostra você. Jesus me mostra você desde quando você adentrou esse lugar. Jesus quer te fazer um grande homem nessa terra. Se alguém puder traduzir o que eu estou dizendo para ele. Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai mudar a tua situação. Pessoas não vão entender. Mas Ele te escolheu. Você não é só chamado. Você é escolhido de Deus. Amém. Aleluia. Para que yo pueda hacer la voluntad de Dios que me salvó. Para que yo pueda vivir el cielo. Aleluya. Señor, receba la vida de este en sus manos, Padre. Que su Santo Espíritu venga a guardar a Él debajo de tu poder, de tu gracia, y que los ángeles estén acampados abajo de Él. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Aleluya. A vida de vocês nunca mais será a mesma. Porque Jesus agora está no leme da situação. Sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor me mostra Jesus também. agora está no controle. O Senhor me mostra também. O Senhor me mostra Que também. pessoas entraram aqui tristes. Pessoas entraram aqui tristes hoje. Mas se você entrou aqui dessa forma, Se você entrou nesse lugar desta maneira, vem aqui para a frente. assim com uma necessidade, Porque eu vou louvar. venha adelante. E no momento deste louvor, E durante esse louvor, Jesus vai te tocar. Jesus lhe vai tocar. E você vai sair daqui E alegre. você vai sair da casa Para a contente. glória de Deus. Para a glória de Amém? Amém. Pode vir. Vamos louvar o Senhor. Venha adelante. Pode vir todos. O pastor vai orar enquanto eu louvo. O pastor vai orar pela tua vida. Jesus muda a tua história. Depende apenas da tua atitude. Jesus vai cambiar sua história. Depende apenas de que você dê o primeiro passo. Que você venha para adelante para receber da parte de Deus um milagre, uma transformação, uma obra, algo distinto do que necessita. Escute. Venga, escute. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater.
já invade seu bem. Você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobra os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde Ele está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Pra mandar coisa boa, você que andou triste, não precisa dizer uma palavra. Jesus conhece, Ele veio te consolar, minha querida. Ele conhece. Aleluia, aleluia. Escute, escute. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento, me causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece meu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde Ele está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ele já te ouviu. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde Ele está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Não é em vão nenhuma lágrima derramada. Aleluia. 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 Igreja do Senhor, estende as tuas mãos para cá. Pedir a la igreja que todos Vamos orar estemos por este sumando jovem. nessa direção. Porque eu sei que Deus contempla as lágrimas dele Na agora. direção desse ninho, por E favor. nosso Deus é um Deus de milagres. Nuestro Dios es un Dios de milagres. Senhor, nosso Deus e nosso Señor, Pai. nuestro Dios es nuestro Padre. Senhor, Señor, eu sei que o Senhor está sentado yo sé que ahora usted está sentado num alto e sublime trono. en un
alto el sublime trono. Mas eu sei também que o Senhor Pero yo sé también que el Señor está aqui entre nós, está acá en medio de nosotros, na pessoa bendita do Espírito en la Santo. persona bendecida del Espíritu Santo. Pai, Padre, que não sejam as minhas mãos, eu tenho em minhas mãos, mas que sejam as tuas, pero que sean las tuyas, tocando a vida dele agora, tocando en la vida de ese chico ahora, mudando Señor, a história deste jovem, cambiando su historia, mudando a situação dele. cambiando su situación. O Senhor é Deus de milagres, Usted es Senhor. Dios de milagros, Faz um Señor. milagre na vida Haz dele, milagro en la vida para de a él, glória do teu nome. para la gloria de tu Nós nombre. cremos no Senhor, Nós cremos en nós usted, cremos em milagres. creemos en E a milagres. tua palavra diz Que tu palabra habla que estes sinais que estes sinais seguirão aos que crerem. seguirão a los que creyeron. Então, em nome de Jesus de Entonces, en Nazaré, nombre de Jesús de receba Nazaret, saúde, receba receba o sanidad, toque do Senhor. receba el toque del Señor. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús, Nesta noite. nesta noche. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya.